fazer a técnica de aquarela e essa aquarela ficar muito viva mesmo depois de cicatrizada, ela não perder a qualidade dela e ela ficar do mesmo jeito que vocês fizeram por anos. E aí, galera da Tatu, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Angels Tattoo School. Nesse programa, eu ajudo quem nunca pegou em uma máquina de tatu a se tornar um tatuador profissional, sabendo tudo do decalque ao realismo. E se você já é tatuador experiente ou se você já comprou inúmeros cursos e ainda se sente inseguro, o seu lugar também é aqui. Porque aqui vocês vão aprender técnicas, vocês vão aprender conteúdo sobre anatomia e fisiologia da pele, biossegurança, legislação e muito mais. Meu nome é Renan Martelli Scaff, sou CEO do Angels Tattoo School, faço tatuagens desde 1996, ministro aulas no Angels Tattoo School desde 2005. Há 18 anos venho formando profissionais completos para o ramo da tatuagem. E o programa de hoje, o tema é como fazer aquarela viva por anos. Como fazer a técnica de aquarela e essa aquarela ficar muito viva mesmo depois de cicatrizada, ela não perder a qualidade dela e ela ficar do mesmo jeito que vocês fizeram por anos. Então aqui a gente vai explicar tudo sobre aquarela. Então vamos lá. Primeira coisa, é importante que a gente saiba o que é uma aquarela. Então aquarela, comumente falando, ou em quadros ou em papel, geralmente é feita diluindo a tinta. Então tem um jeito de fazer no papel, por exemplo, que você molha o papel e aí depois você vem com o pincel aquarelando essa tinta sobre o papel molhado. Tem também algumas técnicas onde você faz várias diluições da mesma cor com água e depois vem aquarelando. Também existem pincéis e até canetas hoje próprias no mercado para fazer aquarela em papel. No quadro também existe a técnica de molhar o quadro e vir fazendo essa aquarela, mas depois tem que tomar cuidado, né, para que o quadro não envergue. Então tem toda uma técnica para fazer isso. E também tem a técnica de você diluir várias cores, vários tons e vir fazendo essa aquarela manualmente, sem deixar que a tinta realmente se espalhe sozinha. E essas coisas de arte, elas cresceram muito. Então hoje a gente tem tintas próprias para aquarela, tanto para papel como para quadro e assim por diante. Porém, tatuagem não é igual desenhar. Então vamos lá. Como a gente faz uma aquarela numa pele para realmente ficar viva? Então quais são as técnicas que eu posso fazer? Bom, existem várias técnicas para tatuar uma aquarela. Eu vou falar todas que existem e vou falar quais aqui a gente usa no Angels e por que a gente usa no Angels. E aí você vai conseguir fazer uma escolha de técnica consciente. Escolher uma técnica que realmente é a melhor técnica para você colocar artes incríveis na pele do seu cliente. Então vamos lá. A primeira técnica que dá para fazer na aquarela é pegar, por exemplo, um vermelho escuro. Então a gente pega, por exemplo, 5 batoques. Batoque é onde vai a tinta. Então no primeiro batoque, por exemplo, a gente põe um batoque puro de vermelho. No outro batoque, a gente enche ele de água quase completa, ele até o final. E aí vai lá e põe uma gota de vermelho. No outro batoque, a gente enche quase ele de água e põe 10 gotas de vermelho. No outro batoque, a gente quase enche ele de água e põe aí 15 gotas de vermelho. E no outro batoque, a gente quase enche ele de água e põe aí umas 10, 12 gotas de vermelho e uma gotinha de branco, para dar um tom um pouquinho mais voltado para o rosa, tá bom? E aí a gente vai brincar na pele do cliente. Quando eu digo brincar, é um modo figurado, claro, que a gente tem que levar muito a sério quando a gente está tatuando, a gente está mexendo com vidas e com arte, né? Mas então a gente vai poder ter uma liberdade artística na aquarela, desde que combinado com o cliente, muito grande. Então você pode ir lá e fazer a aquarela simplesmente saindo da sua cabeça, aquarela, vamos dizer assim, se o cliente deixar falar assim, aquarela do jeito que você achar que vai ficar mais bonito. Então você pode vir fazendo essa aquarela de um jeito que você vai achar que vai ficar bonito, ou você já pode pré-desenhar para o cliente no papel como que vai ficar a aquarela e seguir à risca. Eu particularmente prefiro isso, seguir à risca o que está desenhado, seja eu desenhando, um desenhista do Angels ou ainda o cliente trazendo a aquarela dele. Eu gosto de seguir à risca. Por quê?
Porque se o cliente gostou daquele desenho, daquele tipo de arte, é melhor entregar perfeito, idêntico, do que de repente a gente mudar algo da nossa cabeça e não agradar 100% o nosso cliente. Lembre-se que a tatuagem é para ser eterna na pele do cliente, então tem que ser uma coisa que agrade muito o nosso cliente, sempre respeitando, claro, a anatomia do corpo, biossegurança e tudo mais. Então tem essa técnica de diluir a tinta na água. Tem outra técnica que a gente pode fazer vários tons da mesma tinta. Então, por exemplo, eu pego um vermelho, novamente puro, aí eu ponho num batoque, um batoque cheio de vermelho, o outro batoque metade vermelho, metade branco, o outro batoque inteiro de branco com 2, 3 gotinhas de vermelho. E aí eu vou ter vários tons, só que aí vai prender pro rosa, porque eu tô diluindo essa tinta vermelha no branco. Então, vai mudar a cor, não vai ser um vermelho mais um vermelho claro, um vermelho mais intenso, um vermelho menos intenso e um mais rosinha. Não, vai acabar sendo um vermelho e uns tons de rosas depois, né? Então tem esse jeito também. Ou o jeito que a gente utiliza aqui. Como é que a gente faz aqui? Aqui a gente escolhe vários tons da mesma cor. Então, por exemplo, a gente pega vários tons de vermelho e faz aquarela a partir de vários tons de vermelho. Assim fica muito mais bonito e assim fica muito mais duradouro, porque a gente não tem diluição na água e a gente não muda a cor. Continua sendo vermelho, mas vários tons. Então a gente pega um vermelho cereja, um vermelho bombeiro, um vermelho Ferrari e assim por diante, vai brincando com esses vermelhos dentro do desenho. Vai tendo essa liberdade de criação de movimento da aquarela dentro do desenho, que depois eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que faz. Eu vou explicar isso, como fazer para ficar com esse movimento e ficar com essa sutileza. Quais são as agulhas que eu posso usar, né, para fazer realmente uma tatuagem aquarela? Bom, agulha de traço RL, bucha RS, Magnum MG ou Magnum MR ou até a Flex, qualquer agulha, na verdade, a gente consegue usar para fazer uma aquarela, mas cada agulha vai ter a sua movimentação e o seu jeito de fazer. Tá? Então eu gosto muito de mexer com a 3RL, né? Então o pessoal que me acompanha sabe aí que eu faço tudo. Eu faço aquarela, eu faço preenchimento íntegro com a 3RL, mas não é a agulha mais fácil para se fazer, é a mais difícil, tá? Então assim, eu aconselho fazer os traços com uma agulha de traço, seja ela uma 5RL, 7RL, 3RL, deve depender do trabalho. Por exemplo, esse trabalho aqui, ó, que a Giovana fez, a gente fez os traços com 3RL, ela fez os traços com 3RL, seguindo a metodologia que a gente ensinou ela aqui, de fazer fine line, traço esculpido e tudo mais. Já a aquarela, ela usou uma Magnum, tá? Que é aquela agulha que parece assim uma vassourinha, né? Elas são 2 camadas de agulha e ela parece uma vassourinha. Então eu aconselho vocês a traçarem com uma RL e a fazerem a aquarela em si com a Magnum. Mas vocês podem, por exemplo, traçar com uma bucha e fazer a aquarela com uma Magnum. Por quê? Porque se você quiser um traço bold line, você pode usar uma agulha bucha, que vai ficar muito bom e muito uniforme. Porque a bucha tem a característica de sempre entregar um traço uniforme. Então mesmo que você, sem querer, oscile a mão, sem querer mexa a mão, trema a mão, vamos dizer assim, o traço vai sair uniforme, não vai sair mais fino e mais grosso, mais fino e mais grosso, porque as agulhas não se encontram, elas são soldadas paralelo. Mas isso é tema para outra aula, mas vamos voltar na aquarela. Então, você pode fazer um traço fino e uma aquarela, você pode fazer um bold line, uma aquarela, pode fazer, igual a gente fez aqui, um traço esculpido e uma aquarela, tá vendo? Então, todas as agulhas servem para fazer aquarela, mas cada uma vai fazer um movimento. Eu oriento vocês que façam com a Magnum aquarela, vocês podem também fazer com a bucha se quiser, mas é mais trabalhoso. A bucha vai pigmentar mais, então vai ser mais difícil dessa sutileza entre uma passagem de tom para outro, porque a aquarela é praticamente um degradê, ela mexe muito com essa coisa de sair de um tom mais firme e ir para um mais sutil ou manchar alguns lugares, né? É uma tatuagem que mexe bastante com degradê, vamos dizer assim. Então, eu aconselho que seja feito com Magnum, que vai dar uma facilidade muito grande de vocês mexerem. Aqui, para fazer a aquarela, depois de traçado, a gente orienta que vocês pintem toda a área que for clara primeiro e depois vocês vão vindo escovando com a Magnum a 90 graus
a parte que for escura. Então, vem com a Magnum a 90 graus aqui, com a Magnum em pé a 90 graus, escovando. E aí vai dar esse degradê aqui, ó, tá? Então, é isso que a gente orienta. Pinta toda a parte clara primeiro, a 45 graus com a Magnum, bolinha sentido horário e depois bolinha sentido anti-horário, que dessa maneira vocês vão conseguir uma pintura íntegra muito boa. Então faz uma pintura íntegra com o tom claro da tinta e depois vem com o tom mais escuro, meio que escovando, meio que pincelando somente nos locais que você quer deixar aí mais escuro ou dar esse efeito de mais tinta acumulada, tá bom? Outra coisa que é muito importante falar é qual é a diferença de fazer uma aquarela com tinta pura ou fazer aquarela com uma tinta diluída. Então, se eu pego uma tinta de tatuagem e diluo ela no batoque com água ou com um diluente, eu não diminuo o tamanho do pigmento. Então, vamos supor que o pigmento seja desse tamanho, eu joguei água, eu não quebro o pigmento no meio. Eu só espaço esses pigmentos. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Então, supõe que eu tenha 10 pigmentos dentro de um batoque puro. Aí, eu peguei uma gota de tinta num batoque G, num batoque grande, joguei uma gota de tinta e joguei o resto de água. Então, eu espalhei esses 10 pigmentos. Então, ele entra mais fácil na pele quando ele está diluído em água, entra realmente muito mais fácil, por isso que muitos tatuadores gostam de diluir o branco. Então, ele entra mais fácil na pele, o pigmento, quando você dilui com água ou com diluente, porém, o corpo consegue expelir muito mais fácil, ou seja, durante o período de cicatrização, os macrófagos lá, que são as células de defesa, eles vão lá e começam a fagocitar, começam a comer o pigmento. Se o pigmento é diluído em água, ele é expulso muito mais facilmente ou diluído mais facilmente para o organismo. Por quê? Porque o corpo é a base de água. Então, se você dilui uma tinta à base de água ou diluente que também tem água, o que acontece? Simplesmente o corpo absorve mais fácil essa tinta, porque ele fala, oba, é a base de água e eu sou a base de água, isso vai hidratar a minha pele, absorve. Só que no período de cicatrização, os 2 primeiros dias, você transpira, enfim, você faz um curativo, ele expele mais tinta. E o macrófago consegue fazer a digestão mais fácil. Ou seja, você acaba tendo uma perda de tinta maior do que você tivesse o pigmento puro. Porque o pigmento puro ele vai estar mais concentrado, vai estar mais juntinha as partículas de pigmento. Então isso tem que ficar muito claro. Então a gente não dilui tinta para fazer aquarela aqui. A dica para você ter uma aquarela irradiante, brilhante, fenomenal, mesmo depois de cicatrizada, é não dilua a sua tinta na água, não dilua, faça com a tinta pura. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente pegou 2 tons, né, de rosa, e aí a gente trabalhou com esses 2 tons de rosa. Então ela pintou toda essa parte de rosa claro, ou vermelho claro, vamos dizer assim, mas aqui foi rosa no claro, no caso, e depois veio escovando com rosa mais escuro aqui, tá bom? A mesma coisa foi feito no azul. Pintou com azul mais claro aqui, depois veio com azul mais escuro aqui. Outra maneira de fazer isso aqui é usar como a gente fez aqui no lilás, ó. No lilás, a gente não pegou 2 tons de lilás. Teve um local que a gente fez mais suave, mais rápido, como se a gente estivesse sombreando, e outro local que a gente fez mais devagar, como se a gente estivesse pintando. Então também é outra maneira de você fazer uma boa aquarela. Você pega um só batoque de uma cor só, por exemplo, um vermelho, ou um azul, um lilás, e você, no local que você quer que fique parecendo que tem mais tinta, você pinta, e no local que você quer que fique parecendo menos tinta, você escova mais rápido, você sombreia. Tem vários modos de fazer sombra. Aqui eu tô falando do pincelar, né? Do escovar, mas tem vários jeitos. A gente ensina com mais de 3 jeitos a sombrear. Então, você vai escolher qual é o melhor jeito que se adequa a você. Qual você teve mais facilidade para fazer, tá bom? E uma coisa muito importante que você tem que entender é por que você tem que saber a diferença entre tom e cor. Então, para fazer uma aquarela, a gente tem que seguir uma regra que a gente usa para toda tatu. Então, sempre a cor mais escura primeiro, indo da mais escura para mais clara. Então, regra para fazer qualquer tatu. E da cor escura para cor mais clara. Correto? Correto. Só que para fazer aquarela, quando a gente chega dentro da mancha,
a gente vai bater aqui dentro, primeiro o tom claro e depois o tom escuro para manchar. Por que a gente faz uma tatuagem da cor mais escura para a cor mais clara? Exatamente para não manchar. Então, supõe que eu tô fazendo um old school, aquelas tatuas com traços grossos, vermelho, o amarelo, o ouro. Supõe que eu esteja fazendo um old school, uma rosa, que tem amarelo, ouro, vermelho e preto. Vamos supor que eu comece pelo amarelo. A hora que eu jogar o vermelho e limpar, eu mancho aquele local. Por quê? Porque aquele local vai virar laranja. Porque diferentemente de um papel, aonde você tá, por exemplo, pintando aqui de vermelho escuro, e a hora que você pintar de vermelho claro, as tintas não se misturam sozinhas, na pele, quando eu limpar, esse local tá com os poros abertos, então a tinta mancha, a tinta entra, mancha, mistura com outra tinta e vira outra cor. Então, a gente tem que seguir sempre na tatuagem, do mais escuro pro mais claro. Então, se eu tô fazendo um old school, primeiro é o traço preto. Depois eu vou pintar íntegro o traço preto, depois eu vou pintar as partes que forem preto íntegro, depois vermelho e por último o amarelo. E na aquarela é igual. Primeiro eu escolho qual é a cor mais escura. Por exemplo, eu tenho a cor mais escura, minha cor mais escura, por exemplo, aqui elas estão com cores bem parecidas, né? Tons de cores bem parecidos. Mas suponha, vamos escolher que o azul seja a cor mais forte dessa tatuagem. Então eu começo a bater primeiro o tom do azul claro e depois venho com o azul escuro por cima, pincelando exatamente para manchar. Então na aquarela é da cor escura para cor clara. Mas é do tom claro para o tom escuro para criar essa imagem de manchado, essa imagem de movimento, que a tinta se movimentou, que a tinta manchou, tá bom? Então, vou reforçar para vocês. Todas as tatuagens a gente deve fazer do tom escuro para o tom claro. Mas, Renan, você já viu tatuador fazendo o contrário? Já vi sim. Já vi vários tatuadores trabalhando ao contrário, da cor clara para a cor escura. Mas aí, em realismo muito, alguns tatuadores usam isso. Mas aí você tem que dar o que a gente chama de tempo de pele para fechar, para selar essa pele. Então, por exemplo, você passa branco, daí espera 30, 40 minutos, aí vem com outra cor por cima. Isso demora muito e machuca muito a pele do cliente e exacerba o sistema imunológico. Então não é o ideal fazer para nenhum tipo de tatuagem, ao contrário, do claro para o escuro, tá bom? Isso a gente tá falando quando a gente tem várias cores, tá? A gente não tá falando de sombra de tinta diluída preta, a gente tá falando de aquarela e de qualquer outra tatuagem. Então, vamos reforçar? Da cor escura para cor clara. Dentro da cor, primeiro o tom mais claro e depois o tom mais escuro. Então, primeiro, por exemplo, o rosa claro, depois o rosa escuro. Primeiro o vermelho claro, depois o vermelho escuro. Para dar a impressão de manchado mesmo. No caso da aquarela. Lembrando que todas as tatuagens são da cor escura para cor clara. A aquarela também. Só que a hora que chega na mancha é do tom claro para o tom escuro. Fixou? Aprendeu? Então vamos lá. E por que vocês devem investir treino, suor e dedicação para fazer uma aquarela? Porque quanto mais vocês treinarem as técnicas que eu acabei de falar, melhores vocês vão ficar. Então vocês vão conseguir fazer qualquer tipo de aquarela. Vocês vão conseguir fazer, por exemplo, um realismo aquarelado. Vocês podem fazer um nome aquarelado. Se o cliente pedir para vocês, olha, eu queria uma aquarela, mas eu queria uma aquarela tipo névoa, bem sutil, tipo esse aqui assim, ó. Vocês vão conseguir fazer, independente se vocês têm todo o set de cores, se vocês têm todos os tons de vermelho, se vocês têm um tom de vermelho, ou seja, vocês não vão ficar presos ao material. Infelizmente, o que eu vejo muito hoje é tatuador preso ao material. Se ele não tiver todas as cores, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe fazer mistura para tons novos, ele não sabe fazer movimento com a mão, onde ele consiga vários degradês com a mesma tinta, com a mesma cor. E isso é de suma importância para que realmente vocês sejam profissionais e para que vocês tenham liberdade para trabalhar, independente se tem ou não material. Imagina só, eu tô acostumado a mexer com 5 tons de vermelho, muito bacana. Imagina que uma linha de tinta que você mexe resolve tirar do mercado uma cor que você está habituado a usar. Pronto, não sabe mais fazer mistura de cor para tom novo, não sabe mais fazer um degradê com uma única cor, e aí vai ficar paralisado, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer o que ama,
porque não sabe fazer um degradê de boa qualidade. E como saber que é a hora correta de fazer a transição de cor? Então isso vai depender muito do trabalho que você está fazendo. Então se você está fazendo uma aquarela mais pigmentada, menos sutil, por exemplo, essa aquarela aqui é bem sutil. Então a gente passou uma única vez aqui e já veio fazendo essa transição de cor. Você pode pigmentar mais ou menos, isso vai depender do tipo de arte que você está fazendo, né? Então é legal combinar também com o cliente, é também legal verificar com esse cliente se ele quer uma aquarela mais sutil, se ele quer uma aquarela mais pigmentada, o que ele espera que aquela tatuagem seja entregue, como que ele espera que aquela tatuagem seja feita, porque muitas vezes o nosso cliente traz um desenho pra gente, só que ele não sabe explicar a fundo o que ele espera daquele desenho. Então é muito legal vocês terem uma conversa longa com o cliente de vocês, sabendo todos os detalhes do que ele espera daquela tatuagem. Muitas vezes entender o significado da tatuagem para ele, muitas vezes mostrar várias tatuagens em várias pessoas, fotos ou até mesmo ao vivo, para ver qual é o estilo de tatu realmente que ele quer, qual é o tipo de aquarela que ele quer. Uma coisa mais sutil, uma coisa mais nude, vamos dizer assim, ou uma coisa mais viva, uma coisa mais chamativa. Então sempre tem uma conversa longa e uma conversa muito sincera e aberta com o cliente de vocês para que vocês entendam os anseios dele sobre aquele trabalho, o que é que realmente ele espera daquele trabalho, tá bom? Então a gente também orienta os nossos alunos a fazerem o quê? Saber dialogar com o cliente. Porque se você não consegue ter um diálogo com o seu cliente, se você não consegue realmente entender o que ele quer, é muito difícil de você fazer uma arte que vai agradar. Porque muitas vezes ele está esperando uma tatuagem splash, extremamente viva, brilhante, e você faz algo sutil. Então tenha sempre uma conversa muito franca com o seu cliente para que você consiga entender realmente o que ele quer daquela tatuagem. E como você pode saber se você está aplicando corretamente a tinta e se você está fazendo uma aquarela correto? Então a primeira coisa a observar é que não pode estar assim, ó, por exemplo, escuro claro, tem que ter uma transição de cor, tá vendo? Sutil. Então se vocês olharem, tá bem escuro aqui, aí depois vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, mais claro, até que ficou clarinho. O mesmo com o azul, o mesmo com o roxo e assim por diante. Então se você tá fazendo uma aquarela e pinta aqui, por exemplo, de vermelho, e aqui de rosa fica um degrau, fica aquele degrau. Vermelho rosa, não fica algo sutil, não tem vários tons, não tem uma passagem de cor sutil, esse aquarela não foi feito, não foi executado da melhor maneira possível, a não ser que seu cliente queira desse jeito. Mas o ideal é que o aquarela tenha um degradê de cor, tenha um espaçar de cor, como se realmente tivesse chegado água naquele lugar e tivesse aquarelado, tivesse diluído esse tom. Esse movimento da aquarela é muito importante e se você quer receber mais técnicas e mais dicas como essa, já siga o canal Angels Tattoo School em todas as redes. Um abraço e até a próxima aula. Já tinha feito aquarela? Não, nunca. Olha isso, pessoal, que coisa mais linda! Dos traços, a aquarela. Olha que show, ele nunca tinha pego numa maquininha de tatuar. E dá uma olhada, pintura preta, íntegra, traço, aquarela. Não, nunca tinha tatuado, né? Então, aquarela, né? E aqui o preenchimento íntegro e o ponto, o risco fino mesmo, o contorno fino com a RL. Ah, que legal. A RL de que medida? É A3.